através da mensagem de Deus. Hoje é quinta-feira, portanto a Igreja do Nazareno Ebenezer temos ali o nosso culto, que nesses dias de pandemia, nós na quinta-feira estamos fazendo diretamente aqui, da minha casa de Barão Geraldo. E eu quero começar nesta hora contando uma pequena ilustração para depois nós irmos para a palavra de Deus sobre o valor da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu tenho certeza que você que entrou nesta hora, nesse momento aqui no nosso culto, e quer saber sobre o valor da verdade. Então, vamos lá para que você possa aprender com essa ilustração. Certa vez um discípulo perguntou ao seu mestre: qual era o valor da verdade? Qual era o valor da verdade? E o mestre então lhe deu um anel e pediu que fosse a uma loja simples para tentar trocar o anel por uma moeda de prata. E o discípulo foi e voltou dizendo que o máximo que haviam oferecido pelo anel eram umas moedas de cobre, nem de prata e nem de ouro, mas de cobre. O mestre então mandou que ele fosse à melhor joalheria da cidade. O discípulo voltou surpreso, dizendo que lá haviam oferecido 100 moedas de ouro pelo anel. O mestre então concluiu: esse é o valor da verdade. A verdade somente tem valor para quem a conhece. A verdade só tem valor para quem a conhece. Quero convidar você agora a orar e falar com Deus nesta hora em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Como se estivéssemos ali no nosso culto, então nós vamos falar com Deus. Você já falou com o Senhor hoje? Esse é o momento de falarmos com Deus. E quando nós falamos com Deus, podemos ter a certeza que Ele responde, que Ele ilumina, que Ele dá vitória, que Ele nos ouve, que Ele tem a saída. Portanto, vamos falar com Deus. Pai, diante do Senhor nós estamos, e que a Tua palavra, Deus, nesse instante que será aberta e será, ó Deus, ouvida por nós, que venha achar guarida no nosso coração, provocando em nós, ó Deus, um desejo de a cada dia mais estar na Tua presença, a cada dia mais, ó Senhor, estar diante da Tua pessoa, a cada dia mais ser transformado pelo Senhor. Vem sobre nós, vem sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Senhor, abre o nosso entendimento para ouvir aquilo, ó Deus, que o Senhor tem para nos dizer. Em nome do Senhor Jesus, queremos, ó Deus, ouvir aqui a Tua voz. Ó Deus, nesses breves minutos que estaremos juntos, que possamos, ó Deus, dar toda a atenção àquilo que o Senhor quer falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A gente, nesse instante, enquanto eu abri aqui o meu Facebook para poder transmitir, veio então aqui o Face do Amauri. E nesse momento que eu abri aqui, veio a foto da irmã Antônia, que já está junto com o Senhor. Mas foi tão bom vê-la nesta foto e poder relembrar de alguns momentos que estivemos juntos, mesmo ainda na sua debilidade física. Tomamos ceia junto, as irmãs visitaram, fazíamos culto junto, a Mauri tocava ali a sanfona. Que bom, que gostoso poder estar com a pessoa naquele momento
em que ela tem vida, em que ela consegue se expressar e falar. Que bom! Não perca nunca uma oportunidade. Olha, agora nós sentimos falta das visitas, não é verdade? Mas como é bom aproveitarmos as oportunidades que nós temos para então fazer o que nós temos que fazer. Antes de ir para a mensagem, olha, algumas pessoas já estão conosco aqui. Se você puder convidar mais alguém para ouvir a voz do Senhor, você pode fazer esse convite. E ainda há tempo. Olha, o tema hoje é a matemática para vencer o desânimo. Você sabe qual é a matemática para vencer o desânimo? Você era bom de matemática? Hoje o tema é a matemática para vencer o desânimo. Portanto, olha, convide alguém para ouvir, mande aí um alôzinho para mais alguém para ouvir sobre a matemática para vencer o desânimo. Enquanto você convida, eu vou dar um alôzinho aqui à irmã Rita, que está conosco, mãezinha querida, também a minha tia lá de Souzas, ela disse que estava frio lá perto do rio ontem. Hoje está mais brando. A Raquel, um abraço em nome do Senhor Jesus. Jeanzinha, a nossa irmã que coordena ali a nossa recepção. Então, um abraço a vocês em nome do Senhor Jesus. Já convidou alguém para ouvir sobre a matemática para vencer o desânimo? Ainda não? Convide, para que a gente possa ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer sobre a matemática de vencer o desânimo. É um momento de abrirmos a palavra de Deus em João, capítulo de número 16. João, capítulo de número 16. O versículo é o versículo de número 33. Na minha versão, eu vou ler em duas versões. Diz assim: falei estas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. A outra versão é: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Olha, quando nós olhamos para esse texto da palavra de Deus, uma coisa está bem clara aqui. O Senhor Jesus aqui está falando e ele nos diz assim: estas coisas eu tenho dito para que tenhais paz em mim. Mas no mundo passareis ou passais por aflições. Na outra versão está: vocês passam por aflições. E todas as vezes que as aflições chegam para nós, uma das coisas que acontece é que bate o desânimo. Olha, e o desânimo é a porta aberta para a depressão, a angústia, a vontade de chegar ao fim logo. E é impressionante porque ele vai provocando algumas coisas na nossa vida. E eu quero citar algumas coisas que, quando chega a aflição, então vem o desânimo. E o desânimo nos impede de ser o que Deus tem planejado para nós. O desânimo impede eu e você de sermos aquilo que o Senhor tem planejado para nós. O desânimo esconde as belezas da vida. Esconde. Nós não percebemos as coisas tão lindas que está à nossa volta. Com a pandemia, muita gente ficou muito tempo em casa e certas pessoas bateram um desânimo, estavam desanimadas,
por não haver saída, por não haver aí uma continuidade da vida, e por fim acabam perdendo as belezas da vida. Olha, o desânimo também nos mistura às multidões de perdedores e fracassados. Quando estamos desanimados, nós nos sentimos tremendamente fracassados, perdedores. Também, quando nos chega o desânimo, parece que atrofia a nossa mente para que ela não seja criativa. É impressionante que quando você está desanimado, tem algumas irmãs aqui me assistindo e sabem o que eu vou dizer. Quando a gente está desanimado, até ao bater o bolo parece que não anda, não vai. É terrível. Quando você vai fazer o pão, um pão, ele não cresce, ele não vai. Fica difícil. A gente usa uma expressão, fica encruado, não vai de jeito nenhum. Quando também bate o desânimo, ele paralisa a nossa fé. Nós somos às vezes paralisados na nossa fé por causa do desânimo. Eu lembro da música que a gente aprende na escola dominical. Desanimados, não, não, não. Desanimados, não, não, não. Dores e tristezas podem surgir, era o cântico. E aí a gente cantava, com Cristo alegre vamos gargalhar, ou ha-ha. Portanto, já na escola bíblica dominical, já nos ensinava a lutar contra o desânimo através daquela música. Olha, quando também estamos desanimados, os problemas que são pequenos, parece que eles se tornam enormes, grandes. Quando a pessoa fica desanimada, parece que aquilo que é um probleminha simples, por exemplo, o gotejamento de uma torneira, que é trocar o reparo, parece que é um problemão, que é algo difícil, complicado. O desânimo também obstrui a nossa influência positiva sobre os outros. Nós não conseguimos influenciar ninguém. Quando nós estamos absorvidos pelo desânimo, a outra pessoa, a tendência também é ficar desanimada. Ou a outra pessoa diz, credo que desânimo, vou embora, não quero ficar com você não. Já ouviu isso? Pois é. Também, o desânimo escurece a nossa visão. A gente não consegue enxergar as coisas que estão claras e diante de nós. Quando Jesus está dizendo, olha, no mundo tereis aflições, vocês vão passar por aflição, ele está nos alertando que elas serão existentes e que nós não podemos nos deixar abater pelo desânimo, porque ele acaba também com os nossos sonhos. Ele é algo terrível porque vai tirando os nossos sonhos. Mas, como eu disse, o tema desta noite é a matemática para vencer o desânimo. Portanto, se é a matemática, a maioria de nós que estivemos na escola, nós aprendemos pelo menos as 4 operações básicas. Operações básicas que são somar, subtrair, multiplicar e dividir. Tem uns que são fera na soma, fazem conta de cabeça que é uma beleza. Outros têm a capacidade de subtrair também de maneira rápida. Mas tem outros que têm até dificuldade para poder dar troco e subtrair. Multiplicar então, lembra da tabuada? Eita, quando ainda
estudando ainda no primário, tinha que decorar a tabuada do 2, do 3, do 4, do 5, do 6, do 7, e a gente ia aprendendo a multiplicar. Ainda é uma das mais difíceis, é a de dividir. As pessoas têm dificuldade na divisão. Talvez por não estarem preparadas ou não entenderem muito bem a divisão. Essas são as 4 operações básicas. Portanto, nós vamos, baseado nessas operações básicas, ver a matemática do desânimo e como nós podemos, então, passar, sobressair, tendo bom ânimo ou tendo coragem. Na minha versão, na nova aqui, diz: mas tenho coragem, eu venci o mundo. No mundo vamos ter aflições, Jesus passou por aflições, e ele diz: mas você tenha coragem, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então vamos olhar de uma maneira matemática como nós podemos vencer o desânimo. Primeiramente, é somar todos os triunfos do passado. Na maioria das vezes, quando estamos desanimados, nós esquecemos das vitórias do passado. Você consegue olhar para trás e ver na sua história, na sua vida, alguns livramentos de Deus sobre a sua vida, que talvez você não estaria me ouvindo hoje se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor. Mãezinha que está aqui, ela nos conta sempre a história ainda da sua infância, que tinha muito problema de amidalite e ela não tinha ninguém para fazer uma cirurgia, e quem fez a cirurgia de amidalite na minha mãe foi um ginecologista. Quem fez esta cirurgia? O Senhor providenciou de maneira extraordinária. E como é bom olhar para o passado e ver as vitórias. O desânimo tem a tendência de nos fazer afundar na imundícia do pensamento negativo, a fim de nos levar ao fracasso. Só que para combater precisamos fazer essa matemática, a matemática da soma. Olhar para o passado e ver as vitórias passadas. Quando o Senhor fala ao novo líder de Israel depois de Moisés, que era Josué, ele dá uma palavra muito especial, que é assim, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te abandonarei. E quando a gente olha para a história de Josué, do mesmo jeito como o Senhor foi com Moisés, o que ele está dizendo para Josué é: olhe para o passado. Olha para o passado. O povo saiu, o mar se abriu, passaram a seco, os egípcios morreram, da pedra saiu água, do monte tivemos os mandamentos diretamente das mãos de Deus, o maná caiu durante 40 anos, não precisou trocar de roupa, não precisou trocar de sandália, teve carne, o Senhor providenciou todas as coisas durante 40 anos. Como fui com Moisés? O que o Senhor está dizendo é: olha para o passado, Josué. Assim como eu fui, eu sou o mesmo, eu não mudei. E a matemática para vencer o desânimo é olharmos para trás e somar todas as vezes que o Senhor nos deu a vitória. Nós falamos para nós mesmos muitas vezes: eu não sou bom, porque não consigo fazer aquilo ou aquilo outro. Olha, passamos a viver no negativismo. Permita que a luz do Senhor brilhe sobre você e que o calabouço do desânimo não te engula
mas que você sobreponha a ele em o nome do Senhor Jesus. Somando as vitórias, lembrando que assim como o Senhor foi a Moisés, eu gosto muito desse versículo que está no livro de Josué, que fala assim: como fui com Moisés, assim serei contigo. Viu, Josué? Assim eu vou ser contigo. E como Deus foi com Moisés, como Deus foi com Josué, também Deus é comigo e Deus é contigo. Olhe para trás e veja já as vitórias dadas por Deus. Da onde Deus te tirou? Da onde Deus arrancou você? Quais foram as situações da sua vida que você lembra que foram muito marcantes, difíceis? E veja como Deus, com a sua poderosa mão, te trouxe onde você está. Alguns privilégios extraordinários. Quando estava fazendo missões lá no Quênia, nós estávamos com um grupo da nossa igreja fazendo missões no Quênia, num lugar bem distante, não tinha acesso. Um lugar que nós estávamos era uma tribo ali do Quênia, e tinha acabado de entardecer e começando a anoitecer, e aquela lua enorme. Eu disse: puxa, só o Senhor é capaz de fazer isso. Me tirou lá do Vila Lemos e me levou lá ao Quênia para ver aquela lua maravilhosa. Mas não só isso, privilégio de servir ao Senhor e de levar a palavra de Deus a um grupo que eu não conheço a língua, não conhecíamos o lugar. Se me largasse ali, não saberia de maneira nenhuma voltar, não sabia onde estava. Mas o Senhor é extraordinário, nos leva a coisas maravilhosas, lindas. Portanto, a matemática para vencer o desânimo, primeiro é somar aí as vitórias do passado. Assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te abandonarei. Josué, recebendo esta palavra do Senhor, a fim de que ele pudesse olhar para trás e ver as vitórias, que não foram poucas. Josué foi servidor de Moisés. E o verso de número 5 diz: ninguém poderá te resistir. Verso de 5. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida, viu, Josué? Assim como eu estive com Moisés, estarei com você, não te deixarei, nem te abandonarei. Josué 1, verso de número 5. Olhe para o passado e some as vitórias. A segunda operação matemática que a gente aprende ainda, primeira série, segunda série, é subtrair todas as influências negativas da vida. Talvez você tenha amigos como os amigos de Jó. Jó, depois que perdeu tudo, teve 3 amigos, ou 3 amigos mala sem alça. Subtraia, que ao invés de ajudá-lo, acaba te atrapalhando. Então é tempo de subtrair. Muitas vezes nós estamos envolvidos num desânimo e a gente tem medo de subtração. Uma das coisas que o Senhor me ensinou é justamente essa subtração. Eu estou fora de gente que atrapalha. Não gosto. Não gosto de gente que fala mal dos outros. Não gosto. Como não gosto, também não falo. Embora possam ter muitas situações e aflições. Não gosto. Estou fora. Peço para sair. É hora de subtrair. Pegue um pedaço de papel e faça uma lista de seus amigos e escreva as suas características.
Os amigos são positivos ou são negativos? Te ajudam a levantar ou te colocam para baixo? Às vezes não é amigo, às vezes é alguém da família. Às vezes alguns da família põem a gente para baixo. Para baixo. É difícil. Precisamos dizer, ó, não dá para andar assim não. Levanta a tua cabeça. Levanta. Há alguns que possuem atitude de inveja, ciúmes. Inveja e ciúmes, muitas vezes estamos cercados deles. Há algumas coisas que a gente nem gosta de compartilhar. Eu aprendi a compartilhar com as pessoas corretas, porque se você compartilha com uma pessoa errada, ela fica enciumada e invejosa. Invejosa. É hora de subtrair. Pessoas assim são influências negativas sobre a nossa vida, sobre a nossa história. É hora de subtrair. Elimine qualquer coisa da sua vida que tende a mantê-lo desanimado. Tire. Chega. Ponto final. É hora de subtração. Essa é a matemática do desânimo. Primeiro, somar. Somar as vitórias. Assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Quando nós olhamos para a subtração, é impressionante uma história que você conhece. Elias e Acabe no Monte Carmelo, onde iria então definir quem era Deus. Se Deus, era para adorá-lo. Se era Baal, então adorar. E eles fizeram ali a sua oferenda até por volta de meio-dia e nada aconteceu. E então Elias orou e desceu fogo do céu. E diz que ali tinha 450 sacerdotes ali de Baal e 450 do poste ídolo. O que é que Elias fez depois? A subtração. Eliminou. Parece um pouco duro quando ouvimos isso, e a essa eliminação são 900 pessoas. Imagine você, no final do dia de Elias, naquele monte, como ele não ficou eliminando, subtraindo, tirando. E há coisas que nós precisamos aprender a subtrair. Que em nome do Senhor Jesus, você tenha a coragem de subtrair. Não demore a fazer isso. O que é que tem roubado o teu ânimo? É hora de subtração. Se pessoas são próximas, marido, filho, esposa, é necessário uma conversa. É necessário dizer assim, vamos pôr um ponto final nisso? Acabou. Não quero mais falar sobre isso. Ao assistir filmes, a gente aprende algumas coisas. E tem um filme que eu esqueci o nome, o autor é Tom Hanks, e ele está ali contando a história a uma mulher, e é uma parte da vida dele, ele está sentado num banco com uma mulher, e quando ela toca no assunto, ele diz assim, sobre isso eu não quero falar. Se tem uma coisa daquele filme que eu aprendi, é essa frase, e de vez em quando você vai me ouvir assim, sobre esse assunto quero falar não. Sobre esse assunto quero falar não. Subtrair. Não vai edificar em nada. Não vai ajudar em nada. Não vai conduzir em nada. Essa é a matemática para vencer o desânimo. A terceira operação, eu gostava muito de multiplicação. Ah, como gostei. Lembra do lápis de tabuada? A régua de tabuada? Eita! Lápis de tabuada, régua de tabuada era um auxílio. Fato que no dia da prova não podia usar. Mas a gente tinha a chamada oral,
sobre a tabuada. A professora, não sei como você aprendeu, mas a professora diz, hoje é chamada oral. E hoje vai da tabuada do 5 até o 9. E aí dizia-se o número, olhava na chamada, quem era o número diz, fulano de tal. E mandava o número multiplicado. Portanto, essa é a terceira operação. Multiplique todas as promessas que Deus tem lhe feito. Multiplique todas as promessas que Deus tem lhe feito. Quero olhar com você um trecho que está aqui em Isaías 43, verso de número 1 até o verso de número 3. Isaías 43, verso de número 1 até o verso de número 3, diz assim, e eu quero ler para você. Mas agora, assim diz o Senhor, que criou, ó Jacó, e que formou, ó Israel, não tenha medo, porque eu remi, eu chamei-te pelo seu nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando você passar pelos rios, eles não o submergerão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão. Porque eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dei o Egito em resgate por você, e a Etiópia e Seba, para que você fosse meu. Olha, é impressionante como aqui nós encontramos o tema de só Deus resgata Israel. E ele está falando com Israel, mas eu gosto de personalizar a palavra de Deus. Tire então esta palavra Israel e coloque a sua. Eu poderia ler assim, mas agora, assim diz o Senhor, que criou o Marco. Não tenha medo, porque eu o remi. Eu chamei pelo seu nome, você é meu. Multiplique as promessas que Deus tem lhe feito. E em nome do Senhor Jesus, não tenha medo de fazer isso. Olha, Deus é um Deus que nos chama, é um Deus que está conosco, é um Deus que nos ama, é um Deus que nos faz ser mais do que vencedores e que nos dá algumas promessas que lá na frente vão acontecer. Muitos têm acompanhado Gênesis, a novela que tem passado nesses dias, e está naquele momento em que Sara vai ter o filho esperado, sonhado. Agar e os filhos ali, o pessoal não está acreditando que Sara está grávida, mas uma promessa feita, ela se cumpre independente da idade, do tempo. O Senhor cumpriu a promessa que ele tinha feito a Abraão e a Sara. Multiplique as promessas. Esse Deus é bondoso, misericordioso, e nós podemos crer que ele está conosco. A quarta operação, que esta é uma operação matemática que alguns têm dificuldade. Ela está intimamente relacionada com a multiplicação. Se você sabe bem a multiplicação, você vai saber também a divisão, ou vai ter facilidade na divisão. E para vencer o desânimo, divida todas as bênçãos de Deus para você e reparta com os outros. Dividir as bênçãos que Deus te dá e reparta com os outros. Às vezes a gente recebe as bênçãos, mas não reparte para os outros, não. Reparte. E a melhor maneira de você, então, descobrir uma bênção é quando você reparte.
Ou não tem coisa melhor do que repartir a bênção. Seja ela falada ou quando Deus te abençoa, você também dá. Nossa, é uma beleza. Não tem uma forma melhor de vencer o desânimo do que compartilhar algo com alguém. Seja a bênção que você recebeu, de você falar, ou partilhar, ensinar uma pessoa aquilo que você recebeu, partilhar o seu conhecimento, partilhar talvez o produto que você tem em casa. E na medida em que você faz isso, olha, as coisas vão abrindo. Agora não que a gente não está tendo, mas no artesanato que a gente tem na igreja, chegava no final do ano, ou no final do semestre, cada um que aprendeu artesanato ali na igreja, tinha que dar uma peça que tinha feito para o bazar da igreja, para levantar fundos para o próprio artesanato e então doar também alguns presentes aos professores. E alguns, numa inocência tão grande, às vezes pegava a pior peça mais feia, a peça sem saída, a peça que não agradava e doava no bazar da igreja. Eu sempre dizia, olha, a melhor coisa que você pode fazer é doar a melhor peça. Quando você doa a melhor peça, a sua marca vai junto. Porque quando faz o bazar da igreja, às vezes alguns adquiriam e no embaixo tinha o selinho de quem havia feito. E logo ligava dizendo, nossa, que peça bonita que você fez. Você pode fazer uma para mim? Quanto é que custa? Quanto é que você vai cobrar? E a oportunidade, ela se abre, ou se abria. Mas às vezes, nós temos medo de dividir. Olha, quando você está passando por uma aflição muito grande, bate o desânimo, é tempo de você dividir. Dividir o quê? Dividir a bênção com os outros. Uma das maiores causas do desânimo é a autocompaixão. Você ter dó de você mesmo. Não, para com isso. Para. É hora, em especial, de você, em nome do Senhor, agora abrir o seu coração e dividir a bênção em nome do Senhor. Essa é a matemática que a gente aprende a respeito do desânimo, para combatê-lo. Porque no mundo nós vamos ter aflições. Jesus já disse. E tem de bom ânimo. Bom ânimo. Impressionante que quando, voltando a Josué, sempre o Senhor, ao falar com Josué, falava, tem de bom ânimo. Bom ânimo. Ele sabia muito bem, Deus sabe muito bem que Satanás quer lançar o desânimo na nossa vida, no nosso caminho. Mas em nome do Senhor Jesus, levante a tua cabeça. Há uma frase que eu sempre digo para Dálcia quando algumas coisas acontecem, eu digo, olha, o jogo ainda não acabou. O jogo só acaba quando o juiz apita o final. E algumas coisas na nossa vida, o final só chegará quando o anjo do Senhor vier buscar você. Porque por enquanto, as oportunidades, elas estão aí, diante de nós. Levante a tua cabeça, sem desânimo. Por mais lutas que você tenha, ainda não é o fim. Não. Quando as lutas são grandes, maior será a vitória. A bênção será ainda maior. Quando Satanás lança essa opressão, tentando desanimar você está no caminho certo, está na direção correta, está andando para o lado certo. No mundo, vão passar por aflições,
mas tenha bom ânimo. E nessa noite eu quero encerrar orando com você, suplicando ao Senhor que Ele te dê sabedoria nessas operações matemáticas, que você possa somar os triunfos e não esquecer dos triunfos de Deus, subtrair as coisas negativas, pessoas negativas, situações negativas, coisas que não fazem bem a você, subtraia, senão isso te consome, te leva para o fundo do poço. Chega, ainda é hora de multiplicar as promessas. Multiplique as promessas e divida a bênção, em nome do Senhor. Você está disposto a fazer as operações matemáticas contra o desânimo? E que Deus possa nos ajudar a sermos mais do que vencedores pelo Senhor, em nome de Jesus. Deus tem um propósito com essa mensagem. E Deus tem um propósito porque você está me ouvindo. Pode ter certeza. Colocou no meu coração para que você pudesse ouvir e começar a trabalhar nas operações matemáticas contra o desânimo em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta hora, Deus, em nome de Jesus, eu oro, Pai, para que o Teu poder se manifeste sobre a vida de cada um que está ouvindo esta palavra. Eu repreendo agora, Deus, toda a opressão maligna, toda a opressão de Satanás, ó Pai, que tem lançado desânimo sobre aquele que está me ouvindo. Senhor, o Senhor já disse que no mundo nós teríamos aflições, mas o Senhor nos ensinou a termos bom ânimo. O Senhor venceu o mundo e o Senhor nos dá força para vencermos em nome de Jesus. Ó Deus, em Teu nome eu clamo que o Senhor venha com Teu poder em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, minha tia aqui está pedindo, ó Deus, que você ore por ela, e eu peço pela minha tia Terezinha, Pai, que o Senhor possa estar sobre a vida dela agora, Pai, em nome do Senhor Jesus, tirando todo o desânimo da Dona Maria de Lourdes Neves, lá em Bauru. Senhor, tira toda a angústia da sua alma, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Teu Espírito possa ministrar as vidas, em nome do Senhor Jesus, trazendo, ó Senhor Jesus, força, coragem, discernimento, força para repreender a Satanás, e em nome de Jesus, repreendemos toda atuação do maligno contra essa vida agora, em nome do Senhor. Traz ânimo, tira todo o espírito de morte, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Que todo o espírito de morte, de angústia, de depressão seja retirado agora, e que a Tua boa mão venha trazer paz ao coração, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Chegamos ao final, oramos por estas irmãos que estiveram aqui pedindo. Olha, você que esteve olhando aqui o chat, esteja orando por essas pessoas que pediram oração. Em nome do Senhor Jesus. Uma das coisas que nos faz ter bom ânimo é quando nós temos pessoas ao nosso lado que nos ajudam em oração. Portanto, hoje você talvez não esteja com o desânimo. Se assim não está, é tempo de um apoio especial